uma boa noite, que bom estarmos juntos. Nós estamos navegando, estamos caminhando, estamos estudando a escatologia bíblica. E nós estamos fazendo isso com base no nosso livro, O Tempo do Fim. Nesse livro, você está aprendendo tudo aquilo que você precisa saber, que vai ser útil essa caminhada até a volta de Jesus. Se você deseja adquirir esse livro, você pode entrar diretamente aí na nossa livraria. Roda a vinheta, Valdeci, por favor. É isso aí, edsonreis.com. Adquira já, porque nós achamos que só temos 30 unidades. Não perca, nós não vamos reproduzir o livro escrito. Tá bom? Nós estamos falando sobre o anticristo. E olha como nós já aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos, por exemplo, na aula de terça-feira, essa daqui já é a próxima aula que nós estamos tendo. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o falso profeta. Aprendemos sobre a origem do anticristo, sobre os 10 reis que vão entregar o governo para ele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o falso profeta, para que você possa entender a relação do falso profeta com o anticristo. Vamos ao texto? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Bem, então veja que durante a volta de Jesus, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Ok? Vamos lá a explicação. João teve uma visão de um poderoso líder religioso que operava sinais ou falsos milagres na presença da besta, ou em nome da besta. O falso profeta é a outra besta, também ilustrada como a prostituta Babilônia a Grande, que será o braço religioso do anticristo, compondo assim um governo político religioso. Está aqui um detalhe super importante para você guardar. Babilônia a Grande. Talvez você ouviu, olha, Babilônia Grande é o império mundial da religião falsa e não sei mais o que. Babilônia caiu lá em 1919, todas essas besteiradas sectárias que você ouviu, esquece. Bom, aqui de acordo com o nosso livro O Tempo do Fim, Babilônia a Grande, então, ela é o próprio falso profeta. Ela é o braço religioso do anticristo. Lembre-se que nós já trouxemos aqui a explicação de que o anticristo ele tem um braço religioso, que é o falso profeta ou Babilônia a Grande. Você vai entender agora por que Babilônia a Grande é o braço religioso do anticristo. Este poder composto é o homem do pecado, o iníquo que opera o mistério da injustiça, com poder, sinais e prodígios de mentira, também entendido como o outro chifre que vencerá os santos, de acordo com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Eu gostaria de solicitar a vocês que vejam esses textos, tá? O nosso tempo, ele é um pouquinho corrido. Eu dou aqui a base para você. Aí você vai dar uma olhadinha no texto e vai compreender a relação que esse texto tem com a explicação que eu estou dando. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, Apocalipse 17, versículos de 1 a 5, versículo 8, versículos de 20 a 22, depois 24 a 25. E Daniel, capítulo 7, versículo 25. O falso profeta faz com que todos adorem a primeira besta. A religião, ela vai levar as pessoas a adorarem o governo político do anticristo. Isso está em Apocalipse 13, 12. Notem agora os versículos de 16 a 18 do Apocalipse 13. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é de homem e o seu número é 666. Vamos entender um pouquinho agora esse texto, um texto tão misterioso com essa numeração. Olha só, esse texto nos mostra que a marca número da besta estará ligada à identificação financeira da pessoa. Ninguém poderá comprar ou vender. Bom, o único documento que você utiliza que indica que o seu nome está sujo ou que o seu nome está limpo, que você compra e vende com ele, é o CPF, né? Ou no caso da empresa, o CNPJ, tá? Que é a identidade da empresa. Então, essa marca ela estará ligada ao CPF da pessoa, havendo enorme pressão sobre todos para que se submetam à autoridade da besta ou perderão os meios para comprar ou vender. Olha só que coisa interessante. Será que você está preparado para este momento? Já pensou quando disserem assim, olha, você não vai poder comprar, você não pode vender, você não tem mais meios de subsistência. E agora? Será que você realmente vai mostrar que é cristão? Às vezes nós ficamos tão preocupados com coisas pequenas, tentamos mostrar, né, para Deus que nós somos bons crentes. O bom crente vai se identificar lá na grande tribulação. Aí sim, quando a barriga começar a roncar, quando o filho começar a chorar, quando o carro não tiver gasolina, e você sabendo que basta você aderir ao sistema, aí sim, aí a gente vai entender quem é o verdadeiro cristão. Um outro detalhe muito interessante é que o braço religioso da fera, ele, do anticristo, né, da besta, ele está hoje completamente enfronhado em relações financeiras. Você pode perceber, né, que a grande maioria das igrejas ela é tocada pelo dinheiro. Como será que esses pastores vão fazer quando não tiver mais essa oportunidade de alavancar tanto o dinheiro do povo? Será que eles realmente estarão sendo crentes de verdade? Ou será que eles serão daqueles que dirão, não, fiquem tranquilos, nós seremos arrebatados antes da tribulação, isso não tem nada a ver? O grupo religioso que nós frequentamos, ele poderá dizer muito sobre a atitude que nós vamos tomar naquela ocasião. Então fique atento a isso. O anticristo composto governará um sistema mundial que abrangerá a política e a religião, comércio e cultura. Seu braço religioso, o falso profeta, é identificado como Babilônia a Grande, referência inicial para Roma na interpretação historicista. Tanto a besta quanto o falso profeta serão possuídos pelo espírito do dragão. Exatamente, eles incorporarão o espírito do diabo, o que explica o motivo desses terem poder e carisma incríveis. De fato, as pessoas inconscientemente vão adorar ao próprio Satanás. Por que inconscientemente? Inconscientemente não é porque eles não sabem, né, que estão se voltando para o poder político e religioso. Inconscientemente porque Satanás estará em pessoa incorporado nesses entes que surgirão no final dos tempos. Por isso é muito importante. Eu tenho comigo que os líderes religiosos venderão o seu povo para o anticristo. Aí é que está a necessidade de você ter uma aliança especial com Cristo. Ficar atento e não estar atrás de pastores, o que pastor falou, o que pastor deixou de falar. Prestar atenção à palavra de Deus, porque senão naquela época será muito difícil para você. E lembrando que essa época é a época de peneiração. Nessa época que nós vamos entender quem realmente foi escolhido. Lembre-se, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O anticristo pode então ser definido de modo apropriado como o poder político-religioso que surgirá na terra antes do início da grande tribulação. Poderá ser uma figura carismática da política, apoiada por uma forte liderança religiosa, ou mesmo um governo mundial apoiado pela religião falsa. Isto se dá pois ambos são inimigos de Cristo,
exigindo a adoração e perseguindo os santos conjuntamente. Neste tempo, os que aceitarem a marca da besta não o farão enganados, todos saberão, mas o farão conscientemente. Por esse motivo, segundo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 11, diz que Deus lhes manda a operação do erro. Os tempos em que vivemos estão sendo conduzidos para este momento. Aparentemente, estes são aclamados como os melhores tempos que a humanidade já viu. O progresso científico, o padrão de vida das pessoas, a longevidade, a erradicação de doenças, a diminuição de regimes totalitários, reafirmando a cada momento a democracia, a globalização, a unificação dos países, levam à formação de blocos econômicos, uma falsa estabilidade mundial. Esse cenário conduzirá à identificação, preste atenção, porque na aula anterior nós falamos sobre os 10 reinos, né? Esse cenário conduzirá à identificação dos 10 reis ou 10 estruturas de poder que se desenvolverão com alcance global, entregando seu poder ao anticristo. A globalização tem atingido a política, a economia, a religião, tornando possível a unificação, o respeito, a tolerância, o relativismo dos dogmas e verdades, criando uma nova ordem mundial, globalmente democrática, de onde surgirá um rei de duro semblante conhecido como a besta ou o anticristo. Daniel capítulo 8, versículo 23. É tempo de conhecimento, é tempo de pesquisarmos, é tempo de olharmos que a religião também se tornará nosso pior inimigo durante o tempo da tribulação. Tudo isso e muito mais você pode adquirir aqui no livro O Tempo do Fim. Esse livro está aí na nossa livraria edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci. Muito obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Lembrem-se, todos os dias nós temos uma palavra de direção para a sua vida, tá? Uma palavra que ajuda você a tomar sua própria decisão. Não ficar indo pela cabeça dos outros. Não ficar esperando que os outros orem por você. Não ficar esperando que os outros façam por você aquilo que você pode fazer, que é ter consciência de pegar a palavra de Deus, ler e tomar as suas decisões. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Nosso próximo capítulo será sobre a grande tribulação. De fato, estamos entrando para momentos empolgantes no nosso estudo, o tempo do fim. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Curtam, espalhem, compartilhem esse vídeo ou esta playlist, que eu tenho certeza que ajudará muita gente.